Brasfora, sou advogado do clube. Antes de advogado, sou torcedor. E só, como vocês devem ter percebido, essa coletiva é uma espécie de prestação de contas do ano de 2022. E como eu iniciei como jurídico do clube em 2022, Danilo me convidou para participar dessa coletiva. A coletiva que fala de futebol, que fala de gestão, e se fala de gestão tem que falar da minha atividade, da atividade da gente como jurídico do clube, como representante do jurídico do clube. Eu acho que é uma das primeiras vezes, Danilo, que eu vi uma coletiva de um clube de futebol com a participação do advogado. Para falar de futebol, para falar de atleta, para falar de treinador, para falar de expectativa de resultado, mas também para falar de prestação de contas. Porque eu acredito que esse projeto do clube, Paulo, capitaneado por Danilo na condição de presidente, é um projeto que implementa uma gestão no clube, coisa que, respeitosamente, a gente não via nos últimos tempos. Então, para que se tenha resultado a título de gestão, também há um trabalho jurídico e a gente tem uma perspectiva de longo prazo. Não é da noite para o dia que a gente muda a realidade de um clube de futebol como o Campinense. A expectativa é a melhor possível. A diretoria, fica aqui o registro do meu orgulho de ter sido convidado e participar desse trabalho em nome do jurídico do clube, mas é um trabalho muito árduo. Para você ter ideia, Paulo, a gente recebeu o Campinense Clube no início desse ano, final de dezembro, no final de 2021 para início de 2022, com 116 processos judiciais. Eram 116 processos espalhados no país. Então eu tinha processo judicial no Rio Grande do Sul, eu tinha processo judicial em Manaus, né? Muitas vezes processos judiciais, débitos trabalhistas, que poderiam ter sido conduzidos de uma determinada maneira e não foram. Então, a gente desenvolveu um trabalho durante todo esse ano e aqui eu quero destacar a seriedade da gestão com esse comprometimento, inclusive. Porque é muito fácil, Paulo, você chegar, ligar, ter um entendimento de que isso aqui não é importante, sabe? Rembrandt toca aí de todo jeito que o importante é aqui, o futebol apenas e tão somente, e você deixa uma conta enorme para o clube no futuro, né? Como o Rômulo falou, a responsabilidade de muitas vezes não rescindir o contrato, porque a gente sabe que essa conta uma hora vai chegar e nos vai causar um prejuízo no futuro que talvez comprometa um resultado que a gente busca. Então, pra você ter ideia, a gente tinha 116 processos judiciais, como eu coloquei, e hoje ativos nós temos 56 processos. 56 processos. O que foi que nós fizemos? Quando eu assumi, a gente já tinha no clube um processo que a gente chama de processo piloto. É um processo na Justiça do Trabalho aqui da Paraíba, em que fica uma fila de credores e nós vamos pagando todo mês. Toda a renda do clube, toda, sem exceção, ela é bloqueada 20% pela Justiça do Trabalho. Tá aí os meninos que não me deixam mentir. O dinheiro vem da cota, ele não entra na conta do clube, não. Ele entra na conta da Justiça. Então, a CBF ou qualquer outra entidade pagadora do clube não paga ao clube, não. Paga a Justiça primeiro. Para que depois a gente, na Justiça, obtenha um valor do que cabe ao clube. Só em 2022, o clube pagou mais de R$400 mil na Justiça do Trabalho. Só na Justiça do Trabalho. Se você quiser, Paulo, eu tenho um número exato. É R$442.981,22 em 2022. Eu sei porque quem tira os boletos do pagamento sou eu. Então, assim, isso demonstra uma responsabilidade com a gestão muito grande por parte dessa diretoria do projeto de médio e longo prazo que o clube busca para se equilibrar juridicamente, do ponto de vista fiscal, equilíbrio de conta e que a gente possa ter sucesso também no futebol. São 56 processos judiciais ativos a preço de hoje. Esses processos todos, a diferença, eles foram remetidos para o processo piloto, então com isso a gente consegue ter um pagamento parcelado em conformidade à renda que a gente vai oferindo. A gente tem previsibilidade orçamentária. Nós temos uma expectativa de que nos próximos dias tenhamos êxito num determinado pedido que fizemos na Justiça Trabalhista da Paraíba, para que o juízo da Paraíba seja o juízo universal e que esses débitos desses 22 processos judiciais possam vir para cá. Se isso acontecer, a gente evita a ordem de bloqueio de juízes de fora da Paraíba, o que vai também, mais uma vez, fortalecer essa questão da previsibilidade orçamentária. 10 tramitam na Paraíba e o débito do clube em 2019 era de R$ 4.829.946,05. Isso é um valor apenas dos débitos trabalhistas, sem falar nos débitos cíveis e fiscais, tributários, etc., federais.
Então, a título de prestação de contas para o clube e para a torcida do Campinense, que eu, modéstia à parte, me sinto muito orgulhoso de ser também torcedor, desde sempre. Então, fica aqui o registro da prestação de contas do trabalho do jurídico, com a exatidão, com gestão, com eficiência e com comprometimento no compromisso e no pagamento desses débitos que o clube tem. Zerar é difícil, Paulo, mas assim, qual é o nosso objetivo? Que foi quando a gente conversou com o Danilo. A gente não está aqui brincando, sabe? Nem eu finjo de ser advogado do Campinense, tá entendendo? Porque se tinha essa perspectiva, Danilo, tu finge que eu trabalho, sabe? E tu finge que está feliz. E eu finge que trabalho e tu finge que está feliz. Não, aqui é uma relação profissional. Eu trato o Campinense Clube como um cliente do meu escritório, sabe, Paulo? Então, assim, eu também não posso jogar com números irreais. A gente tem um pé no chão de que a gente zerar vai ser difícil. Mas qual é a nossa perspectiva? A gente precisa ter um plano, né? O nosso plano qual é? O plano é fazer com que os processos trabalhistas do clube fiquem todos no processo piloto da Paraíba. Isso é o que a gente está tentando fazer. Inclusive, há um dispositivo na lei da SAF, que em que pese seja sociedade anônima do futebol, mas a gente está tentando a aplicabilidade para a natureza associativa do Campinense. Que é a ideia de que esse juízo da Paraíba seja um juízo universal, efetivamente. Por exemplo, uma execução trabalhista em Curitiba, quando consolidar o débito, tem que mandar para cá para a gente pagar na fila. É isso que a gente quer fazer. Porque senão fica um juiz de Curitiba, eu estou só dando um exemplo aleatório, um juiz de Curitiba dando ordem de bloqueio na conta do clube, ao mesmo tempo que eu tenho um compromisso de pagar aqui o percentual no processo piloto da Paraíba. Então a ideia da gente é ter essa perspectiva de organização financeira, orçamentária e jurídica para que a gente evite surpresas, ordens de bloqueio e os meninos consigam fazer a gestão que o torcedor espera e que o clube espera.